Hoje estamos recebendo aqui com bastante prazer o psicólogo Gabriel Lampert, né, importante dentro desse tema de saúde. Especificamente a gente está falando de uma doença como o câncer, né, que afeta severamente a pessoa, né, e a gente precisa também dar esse espaço para a questão psicológica, né. Gabriel, obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço todo mundo aí do jornal IBA, é um prazer estar aqui. Eu acho que em todo momento de saúde, né, dessas doenças mais severas, o câncer de forma em geral, né, é preciso também os próprios órgãos de saúde, tanto para privado, né, a gente sabe que nos privados, e também nos órgãos de saúde pública do SUS e o HM em especial aqui, é preciso também abrir um espaço para o psicológico do paciente, né? Sim, é muito importante, né? Além da conscientização, né, da prevenção, principalmente precoce, uma das coisas que, principalmente quando um paciente ele recebe o diagnóstico, a questão psicológica ela é muito afetada, porque envolve várias facetas e aspectos, principalmente da esfera emocional, né? E também é comum o desenvolvimento de outros tipos de transtornos, como, por exemplo, transtornos do humor, transtornos da ansiedade. Tem um que é comum e é bem prevalente, é o transtorno de adaptação, que é quando uma pessoa passa por um processo muito estressante, em torno ali de 3 meses, e que não ultrapassa 6 meses. Essa questão psicológica, inclusive, ela ajuda no tratamento, né? E por experiência própria minha, no momento que eu tive hospitalizado, a Santa Casa de Misericórdia, acredito que outros hospitais, eles estão abrindo espaço para as igrejas entrar dentro, inclusive, das salas de recuperação, né? Pastores, padres, né? Levar uma palavra religiosa que também tem esse aspecto psicológico, né? Sim, é super importante, né? A religiosidade, a espiritualidade são coisas que, de alguma maneira, são importantes e têm evidências científicas que ajudam muito num processo emocional que pode estar prejudicado. Mas falando especificamente ali da prevenção precoce, né, é muito importante principalmente o apoio familiar, dando todo esse suporte, porque muitas das vezes o isolamento, a vergonha, ela é muito presente dentro desse aspecto, né, do câncer de próstata. A gente pode voltar um pouquinho aqui na nossa avaliação e iniciar pelo exame, não vamos nem falar de quem já está diagnosticado. Tem o velho, né, estigma do exame do homem, do câncer de próstata, né, que é especialmente, né, unicamente, né, a questão do exame de toque retal, né. Como que a área de psicologia participa nas campanhas, né, tentando entrar na cabeça do homem e dizer, não te preocupa com o toque lá, tu não vai virar. É muito importante essa pergunta, principalmente a gente da área da psicologia. É importante também a prática de políticas públicas para dentro disso e essas campanhas, como por exemplo essa de novembro, mas a gente, enquanto homem, a gente criou um estigma e um preconceito muito grande em volta, principalmente na questão do toque retal, né? Tudo tem a ver com o corpo. Tudo tem a ver com o corpo. Então, de alguma maneira, nós homens, culturalmente e socialmente, a gente tem muito essa questão da viralidade, que a gente não pode mostrar fragilidade, que a gente tem que ser um chefe de família. Então, nós homens, a gente geralmente tem uma grande evitação de buscar, né, não só para a área psicológica, mas também física, a gente evita procurar, e geralmente a gente procura só quando está no extremo. E muitas das vezes as filhas, esposas que incentivam o homem a ir buscar. Mas essa questão da fragilidade do homem e da vulnerabilidade de se mostrar para a sociedade, isso é uma das coisas que a gente deve combater. Então, nós homens, a gente pode sim expressar nossas emoções, a gente pode expressar nossas fragilidades e pedir ajuda. Inclusive, isso de alguma maneira é um ato de uma pessoa que é forte, porque ela está se preocupando com a sua saúde para que ela possa sim cuidar, né? Talvez ali da sua família, cuidar de si mesmo.
É igual nós, enquanto psicólogos. Se a gente também não se cuidar, como que a gente vai cuidar dos outros? Então, a psicologia, de alguma maneira, ela trabalha enfrentando esses preconceitos, estigmas, em cima dessa questão da vulnerabilidade do homem, da fragilidade, que, vamos dizer bem franco, é uma grande besteira. A gente sim pode se mostrar vulnerável e pedir ajuda. Isso tudo nasce da mesma construção social que também cria o preconceito com a pessoa homossexual. Né? Sim, inclusive dentro da esfera do exame, né, para prevenção do câncer de próstata, há muitos atos homofóbicos. Então, isso, como por exemplo, frases homofóbicas, né? Então, isso de alguma maneira a gente deveria não levar para esse lado como uma brincadeira, e sim como algo que a gente deve ter cuidado e buscar cada vez mais se informar, porque hoje é gratuito tu buscar isso no SUS, no posto de saúde mais próximo da tua residência, e tu não ter dificuldades futuras, porque tu buscar a prevenção para o câncer de próstata é fundamental. Se tu conseguir buscar, isso é dados médicos, não psicológicos, 90% de chance de tu conseguir trabalhar de uma forma e vencer esse câncer de próstata. E toda essa brincadeira, esse estigma que se cria em volta do exame de toque, ele acaba prejudicando a proliferação da ideia de fazer o exame, né? Porque entre as mulheres, elas falam uma com a outra e digam, não, vai, procura, faz o exame, vai no médico. É uma forma também, né, de viralizar essa ideia de se cuidar. E como o homem já está com aquela vergonha ali, vai virar motivo de piada, né? Ele não fala para o amigo, ó, eu fui no médico, fiz o exame, estou legal. E acaba criando um bloqueio que se espalha a ideia de se cuidar da saúde. Sim, e isso traz mais prejuízos ainda. Então, eu sempre brinco, às vezes, falo sério. Por exemplo, é difícil você chegar lá e se mostrar frágil e vulnerável para determinada questão. Você faz essas brincações de cunho homofóbico, mas é muito mais difícil você negligenciar isso e arcar com as consequências de um futuro câncer de próstata positivo. Então, prejuízos familiares, prejuízos na área da sexualidade, que são muito maiores do que tu ir lá fazer um exame se prevenir, né? Depois, se estiver com a doença, né, não há machismo que vai te ajudar, né? Só a medicina, e aqueles mesmos que fizeram piada contigo também não vão poder te ajudar, né? Doutor, nós estamos falando com o psicólogo Gabriel Lampert, né, dentro do Novembro Azul. O senhor acha que o seu setor, a psicologia, né, os seus colegas todos estão prestigiados nas campanhas que são realizadas por prefeituras, governos e hospitais? Eu acho que de alguma forma a gente sim tem espaço, né? Inclusive hoje estou aqui falando, então acredito que as redes sociais também, a nossa categoria profissional tem ido mais à frente também para falar sobre esse fator, porque tem uma questão que é principalmente muito comum e as pessoas acabam ligando muito na questão da prevenção do câncer de próstata, que é a disfunção erétil. Então, geralmente, quem tem esse tipo de problema acaba buscando muito também um auxílio psicológico. E pegando esse gancho, muitas vezes o homem vai buscar esse auxílio psicológico somente quando afeta justamente essa parte sexual, né? Muitas vezes o homem não procura durante o tratamento, mas sim quando vai lá na hora H, deu alguma coisa errada, aí ele começa a buscar. Dá para se dizer que ele se preocupa mais com a parte sexual do que propriamente com a doença, né? Sim, e aí isso a gente volta de novo ao estigma da sexualidade masculina. Então, que, por exemplo, a gente também tem que ser da questão viril, né? Então a gente sempre tem que estar muito bem, a gente tem que ser forte, a gente não pode demonstrar fragilidade. E quando entra dentro desses aspectos da sexualidade e tem uma questão disfuncional dentro disso, a gente começa a ter, por exemplo, pensamentos negativos. Então, isso, de alguma maneira, entra dentro de um ciclo que a gente vai aumentando os sintomas da disfunção erétil
mesmo, né? Como, por exemplo, uma ansiedade, um aumento do estresse, sintomas depressivos. Isso, de alguma maneira, sim, está muito ligado à disfunção também erétil, aumentando ainda os problemas da questão do câncer de próstata. Mesmo não tendo doença de câncer, doença alguma, né? O que se popularmente chama de brochada também está comprovado que é só mental, né? Sim, e por exemplo, hoje a população, e que tem aparecido muito no consultório, é busca medicamentosa para disfarçar esses sintomas, só que a medicação também, ele vai ter um efeito ali naquela hora, e ele tem um período que ele age e ele pode diminuir essa prolongação do efeito, né? E também apresentar efeitos colaterais. Então, quando chega para nós, por exemplo, na clínica, uma demanda dessa, a gente tem que, de alguma maneira, abordar coisas muito mais amplas e diversificadas, incluindo, por exemplo, outros tipos de transtornos, outras comorbidades junto. Para tentar descobrir onde é que é a raiz do problema para, assim, tratar e achar uma solução, seria isso? Perfeito. Então, a gente faz de alguma maneira, e aí uma dica que talvez eu já possa dar, uma das coisas que a gente busca é avaliar os pensamentos, a gente avalia também as emoções e os comportamentos. E como que isso está interligado a uma coisa que a gente chama de crenças. Que de alguma maneira essas crenças elas vão moldar a nossa percepção de como que é as coisas que a gente enxerga sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. Então essas percepções elas podem estar um pouco mais embaçadas. E aí elas dificultam, por exemplo, a maneira como a gente enxerga de fato as questões, podendo ir para um lado mais negativo, disfuncional, desadaptativo. E aí o trabalho que a gente faz lá na clínica, né, é avaliar esses pensamentos e tentar modificá-los, como também buscando comportamentos mais saudáveis e alinhado com os valores de que são importantes para a pessoa. Porque uma pessoa que ela tem, por exemplo, esse tipo de demanda, necessariamente não é só isso que é a pessoa não é só um diagnóstico. Então a gente vai trabalhar com ela numa avaliação dos valores e de coisas que são importantes para ela, e a gente busca um compromisso ali com o paciente para que ele vá aos poucos trabalhando de forma ativa e comportamental para essas mudanças. Eu acho muito importante isso que o senhor falou, de querer realinhar os pensamentos, porque querendo ou não, a gente na correria do dia a dia já fica também com a cabeça lá nas nuvens, né? Agora tu pega e imagina uma pessoa que está passando por um tratamento de câncer. É muito pior ainda, né? Sim, e por exemplo, essa parte psicológica e o acompanhamento psicológico é fundamental durante o tratamento, ou seja preventivo, caso há uma preocupação, como também pós, quando há o diagnóstico já, principalmente na ida das consultas. Então, por exemplo, se uma pessoa já foi diagnosticada com câncer de próstata, ela pode ter sintomas, por exemplo, depressivos, como um isolamento, ou aumento da irritabilidade, ou crenças, por exemplo, de desvalor, né? Então, pode acontecer dela não ir à consulta, porque ela ficar presa dentro desses conceitos, e aí dificulta, né, o tratamento para reverter esse tipo de situação. 12h25, estamos falando aqui com o psicólogo Gabriel Lampert, nosso convidado dentro do programa Estude BA especial do Novembro Azul. Ativar o intervalo comercial e volta em seguidinha com mais assuntos relativos à mente, né, à psique da pessoa aí diagnosticada com câncer de próstata. A construtora JLV, fundada em 2004, é referência em obras públicas com atuação em todo o estado. Oferece serviços de terraplanagem e projetos, além de fornecimento de madeiras para frigoríficos, mantendo sempre a qualidade e o compromisso social. Telefone para contato 51 36 32 33 89. Estúdio IBA. Informação com credibilidade. 12h26, estamos de volta aqui na sua companhia Live Estúdio IBA nessa quarta-feira, programa especial Novembro Azul.
E para essa programação nós recebemos sempre aqui o apoio de Zetanet, internet via fibra ótica. Também Real Cabeçotes, retificadoras de cabeçotes, oficina aqui em Montenegro. Ainda Energicar Autoelétrica. Também apoio da Oximonte Gases, toda a linha de gases medicinais e industriais, equipamentos para soldas em geral. Apoio também de Sinoscar Montenegro, o melhor da Chevrolet está aqui. Tavares Chaves e Fechaduras, loja especializada em chaves, fechaduras, cadeados, carimbos e cópias de controles de acesso nos portões. E a Universidade Uniaselv Montenegro e ERGS, graduação pós-técnicos e profissionalizantes, matrículas já abertas para o semestre 2025-1. Recebemos hoje o psicólogo Gabriel Lampert, né, que está nos trazendo esse aspecto psicológico dentro da questão do Novembro Azul, o tratamento do câncer de próstata. Doutor, uma vez diagnosticado, né, de imediato, o tratamento também deve de focar no psicológico, né, e não apenas o paciente, mas inclui a família. É muito importante, né, você incluir a família, principalmente para, a gente chama de uma coisa que é psicoeducar. O que é isso? De alguma maneira a gente trazer informações para a família, para que entenda e se conscientize sobre o que a pessoa pode estar passando, mas é importante também a gente ter cuidado para não ter uma conduta super protetora, porque de alguma maneira isso, e por questões também talvez sociais, da virilidade, da masculinidade, o homem pode levar muito mais para um lado assim, de pensamentos mais voltados para a humilhação, e ele se isolar cada vez mais. Então é muito importante a gente orientar a família que sim, esteja presente nos momentos que precisa, escutando ativamente, sem buscar rotulação, e também na questão que a gente comentou anteriormente, da questão da disfunção erétil, isso causa muitos conflitos conjugais, né, no cunho afetivo. Então é muito importante no tratamento psicológico incluir também, muitas das vezes, a parceira ou o parceiro para uma terapia de casal, ou inclusive conscientizando mais sobre as questões. Era justamente o que eu ia lhe perguntar, acho que cada profissional tem a sua forma de trabalhar. O senhor incluiria o casal no momento dentro do seu consultório para conversa? Isso. Uma das coisas que é muito importante na psicologia é a gente fazer a individualização do paciente. Então, quando o paciente ele vem até nós, é importante que a gente faça uma anamnese, uma escuta da história clínica dele, da vida, e aí a partir daí a gente vai buscar em cima da literatura científica o melhor tratamento de uma forma bem individualizada e também avaliar se a gente é a melhor opção para esse paciente, para esse tipo de coisa. Como, por exemplo, eu não trabalho com terapia de casal, mas poderia atender uma demanda voltada, por exemplo, numa pessoa que está em sofrimento de câncer de próstata. Então, eu buscaria alguém que tenha expertise a mais do que eu para fazer uma indicação e trabalhar, talvez, caso seja necessário, uma terapia de casal. Eu achei muito bacana o que o senhor falou, referente ali aquela questão falando sobre o casal, sabe? Qual a importância de buscar junto. E também, outra coisa que eu achei importante é aquela questão que tem uma linha muito tênue entre tu proteger e acabar excluindo aquela pessoa de uma realidade, né? Ah, não deixa ele lá porque ele está passando por um tratamento. Aí essas coisas acabam ainda mais atrapalhando quem está enfrentando a doença, né? Perfeita colocação. É muito importante a gente falar sobre e trabalhar juntos, mostrar que tu, de alguma maneira, tu tá ali junto com a pessoa e tá dando esse apoio, escutando ela, evitando críticas. Por quê? Porque é muito comum a pessoa que está passando por uma dificuldade, como, por exemplo, uma questão do câncer de próstata, a gente ter pensamentos mais negativos e catastróficos. Então, e se desvalorizar. Então, acaba pegando também muito questões de autoestima, autocrítica, por não conseguir dar conta, como, por exemplo, eu vou de alguma maneira dar trabalho para as outras pessoas e eu não tenho mais valor. Então acaba vindo à tona esses pensamentos. Então por isso que todo o suporte e um acompanhamento psicológico é importante.
O acompanhamento, a sequência do psicológico no pós-tratamento, né, está livre do câncer, né, ele tem que retomar a sua vida normalmente, seja a vida social, profissional, amorosa, né, sexual, e conviver ainda com a chamada recidiva, né, que é o medo do retorno do câncer. Para isso, a gente pode trabalhar com estratégias, por exemplo, de pensamento pro presente. Então, exercícios de mindfulness têm te ajudar muito. Como também essa questão da prevenção, por exemplo, tanto na questão física, né, do câncer de próstata, há também uma prevenção psicológica. Por exemplo, todo o tratamento psicológico que a gente faz, quando a gente vai, por exemplo, ir para um processo de alta para o paciente, porque todo tratamento ele tem começo, meio e fim psicológico. E aí a gente faz um trabalho de preventivo. Então, nada mais é o acompanhamento psicológico, que a gente vai ajudar o paciente com ferramentas, mas quando a gente estiver dando alta para ele, a gente vai trabalhar com ferramentas de prevenção à recaída. Então, a ideia, ao passo que a pessoa participa de um acompanhamento psicológico, ela é, de alguma maneira, sim, voltada para vários treinamentos, seja da esfera cognitiva, emocional e comportamental, e ela se torna praticamente como se fosse uma espécie do seu próprio psicólogo. Então, ao passo que vem essas reemissões, ele tem ferramentas para poder trabalhar e combater esse tipo de coisa. Quanto tempo após se livrar da doença, o senhor acredita que a pessoa deveria de continuar no atendimento psicológico, né? Na verdade, fazer um trabalho com psicólogo é importante em qualquer momento da vida, né? Sim. Mas com esse foco de a doença, estou livre da doença, né? Quanto tempo o senhor acredita que a pessoa tem que ficar pensando nisso após estar livre da doença? Essa é uma ótima pergunta, né? Então, vai depender muito de cada pessoa que vai vir para fazer um acompanhamento psicológico, mas vai depender muito, porque, por exemplo, uma pessoa que ela pode ter passado e ter vencido o câncer de próstata, ela pode ter tido mais sintomas, por exemplo, depressivos, mais sintomas de ansiedade, mais sintomas de estresse ou de uma outra comorbidade. Então, vai depender muito disso que vem e vai ser apresentado para o profissional. E aí, a partir daí, a gente estipula mais ou menos o período de tratamento. Falar a respeito da doença e a respeito da cura é uma saída também, é uma forma de ajudar o mental dessas pessoas. Sim, com certeza. A gente falar, a gente escrever, a gente assistir, a gente ouvir, de alguma maneira, são coisas que podem, sim, ajudar muito as pessoas. E, paralelo, buscar outras formas também de ocupar-se. O que o senhor recomenda melhor? Praticar esporte, a leitura? O que pode se somar aí para ocupar o pensamento da pessoa em tratamento ou livre do câncer? Muito boa pergunta. Uma das coisas que é principal é, no acompanhamento psicológico, a gente vai buscar avaliar o que é importante para a pessoa, alinhar com os valores. Como eu disse antes, o diagnóstico ele não é a pessoa é além do diagnóstico. Então a gente vai ajudar a pessoa a olhar para aquelas coisas que são significativas, que fazem sentido para a vida da pessoa e ajudar ela a fazer isso. Seja, por exemplo, ir numa academia, praticar um outro tipo de esporte, um judô, uma capoeira, alguma coisa desse tipo. Se é importante para a pessoa, a gente vai ajudar ela a se reconectar novamente com aquela atividade. Por exemplo, um valor que é extremamente importante para mim é a saúde. Eu não negocio esse tipo de coisa. Então, eu ter práticas regulares de atividades físicas liga com esse valor que é muito importante para mim. Isso, de alguma maneira, motiva muito a pessoa a sair de um lugar e ir para outro. Então, uma boa prática de exercício físico, higiene do sono, são aspectos, uma boa alimentação, também são muito importantes e a gente deve estar muito ligado dentro desse acompanhamento psicológico. Que é normal, né, após se livrar de uma doença, qualquer que seja, né, aquele espírito de guerreiro, de vitorioso, né, vencer a doença. Agora vou fazer tudo que eu nunca fiz, que eu adiei, vou saltar de paraquedas, vou mergulhar com tubarões, vou comprar uma moto, né, a pessoa tem, inclusive, essa oportunidade depois do tratamento, né, que é
esse espírito de estou vivo, né? Vou viver a vida intensamente. Isso é muito legal, né? Porque dá uma outra perspectiva, né? A pessoa vai indo de encontro que realmente faz sentido para ela. E isso é muito significativo para ela, né? E uma coisa que é importante a gente dizer é que dentro desse aspecto, quando a gente vai fazer um processo, né, de acompanhamento, a gente acaba lidando muito com a questão da motivação. Então, a motivação, de alguma maneira, ela é importante. Mas o que é a motivação, né? A motivação, de fato, é a gente ter um motivo para a gente tomar uma ação. E não simplesmente eu só ter uma vontade de fazer alguma coisa. E, às vezes, essa vontade de fazer alguma coisa, ou a motivação, a gente acaba pensando muito numa utopia, né? De pensamentos, tipo assim, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquele tipo de coisa. E aí a gente entra dentro de um conceito que se chama consistência, né? E consistência não é eu ser 100% todos os dias. O importante é a gente ter consistência de fazer todos os dias. Tem dias que a gente vai ser 100%, tem dias que a gente vai ser 80%, tem dias que a gente vai ser 0%, e assim a gente vai indo. Então, a gente ter consciência e psicoeducar as pessoas sobre esse tipo de coisa tem de ajudar muito também. Eu só gostaria de pegar um gancho na fala do Reinaldo, porque eu achei muito bacana. Doutor, o que o senhor poderia falar para aquelas pessoas assim, ó? A gente não precisa passar por uma experiência de quase morte para dar uma girada na nossa vida, entendeu? Exato. O que o senhor falaria para uma pessoa que está tudo tranquilo ali, mas muitas vezes ela está esperando aquela motivação extra? Que conselho o senhor poderia dar? Uma das coisas, eu comentei ali, é sempre a gente se fazer a seguinte pergunta. O que realmente é importante para mim? E se de fato a maneira como eu estou vivendo hoje, ela está levando para o lugar que eu realmente quero ir? Então, essa pergunta é uma das coisas muito legais da gente se fazer. Eu, por exemplo, faço diariamente também, para ver se o caminho que eu estou indo, ele de fato é o que eu quero. Porque se a gente não sabe o caminho que a gente quer estar indo, qualquer estrada serve, né? Então, eu acredito que isso é uma das coisas muito importantes da gente se conscientizar. E mesmo tem aquele momento que a pessoa não está a fim de viver intensamente, também quer ficar um pouco quieto no seu canto, também é importante saber respeitar e analisar esse momento. Sim, é extremamente importante, né? Principalmente nós, homens, a gente tem muito essa característica da gente se reservar, e aí entra um processo que é importante a gente reconhecer as nossas próprias emoções. Por exemplo, o passo que tu vai refletir um pouco, isso pode ser caracterizado como uma tristeza, e a tristeza ela não é uma coisa ruim. A tristeza ela é fundamental para a nossa vida. Por quê? Porque ela nos faz ter esse movimento de reflexão. Então, ao passo que a gente sabe que a gente está dentro dessa esfera, a gente sabe que não é uma coisa ruim e que é uma coisa que é importante para a nossa vida. Rafael, mais alguma questão para o nosso convidado? Acho que depois dessa aula de psicologia a gente pode ir encerrando, Reinaldo. Eu só vou pedir então para o nosso convidado, o psicólogo Gabriel Lampert, deixar os seus contatos, redes sociais, onde é que está seu consultório aqui em Montenegro. Eu atendo presencialmente aqui na Top Center, né? E também vocês podem estar me achando no Instagram, né? Gabriel Lampert. Lá eu estou sempre postando conteúdo semanalmente, trazendo informações sobre saúde mental de uma forma geral. Trabalho muito com questões da depressão, ansiedade, adolescentes, e também sou neuropsicólogo, então acabo fazendo muitas avaliações neuropsicológicas, principalmente para autismo, transtorno das aprendizagens. Então esse é o meu foco basicamente de trabalho. Atendo também presencial aqui em Montenegro e aí online. Algumas das entidades de saúde aqui, o HM ou a Unimed? Ainda não? Não, como eu comentei, eu vim recentemente para cá, né, para Montenegro. Antes eu residia em São Leopoldo. Aí eu trabalhei em Canoas, num hospital psiquiátrico ali, que tem uma internação de cunho particular. E aí eu agora eu dei essa caminhada de uma forma mais sozinha e particular. Bem-vindo a Montenegro, então. Obrigado. Eu não sei se ficou claro o endereço no Instagram, @psi.Gabriel Lampert. Gabriel Lampert junto. Tudo junto. Psi é PSI. É PSI. Gabriel Lampert. É isso aí.
Tá legal. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui hoje.